Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. E ontem, quando postava o meu vídeo da manhã, acontecia a tragédia no Afeganistão. Duas explosões próximas ao aeroporto de Cabul deixaram um saldo de mais de 100 mortos, com vários fuzileiros navais americanos também mortos. Bem, o presidente Joe Biden demorou 8 horas para dar uma coletiva de imprensa. A coletiva, que veio com 8 horas de atraso, tinha repórteres escolhidos a dedo. Sim, Biden ou a Casa Branca escolheram aqueles repórteres que bajularam o candidato durante toda a campanha, sem lhe fazer nenhuma pergunta constrangedora. Ontem, no entanto, o que se viu foram esses mesmos jornalistas bajuladores fazendo perguntas a Biden, que comportou-se de modo muito estranho, arregalava o olho, fazia caras e bocas, enfim, foi mais um show de horrores patrocinados por esse presidente abilolado que os americanos escolheram. Pois é, entre as perguntas, uma deixou bastante enfurecido. A pergunta de Steve Doocy, da Fox, que acompanhou Biden durante toda a campanha. Ele perguntou: não havia um militar dos Estados Unidos morto em combate desde fevereiro de 2020. Você definiu um prazo, retirou as tropas, mandou as tropas de volta e agora 12 fuzileiros navais estão mortos, disse Doocy. Continuou perguntando: você disse que era o dono da bola. Bem, você tem alguma responsabilidade pela maneira como as coisas se desenvolveram nas últimas 2 semanas? E aí a resposta de Biden até que surpreendeu, porque ele admitiu, sim, toda a responsabilidade. O Daily Mail diz que Biden agarrou seu bloco de notas com as 2 mãos e foi rápido na resposta. Abre aspas. Assumo fundamentalmente a responsabilidade por tudo o que aconteceu ultimamente. Finalmente o homem falou uma verdade, o que é praticamente inédito em tratando-se de Biden. Só que não demorou muito, em seguida ele acabou culpando Donald Trump pela tragédia. Ele disse: sabe, gostaria que um dia você dissesse essas coisas. Você sabe tão bem quanto eu que o ex-presidente fez um acordo com o Talibã de que retiraria todas as tropas americanas do Afeganistão até 1º de maio. Em troca, o acordo foi feito. O acordo foi feito 1 ano antes. Em troca desse acordo ou desse compromisso, o Talibã continuaria a atacar pessoas, porém outras pessoas, mas não atacaria nenhum americano, nenhuma das forças americanas. Lembra-se disso? Estou falando sério, estou lhe fazendo uma pergunta, disse ele. Isso é preciso tanto quanto você sabe, sim ou não? Bem, o que está em jogo aqui, claro, é a fuga à responsabilidade. É a chamada meia-verdade. Primeiro, nos espantamos com o fato de Biden reconhecer, sim, que tem responsabilidade. Mas logo em seguida, a sua responsabilidade é apenas metade. Se tanto. O principal culpado, mais de 50%, digamos assim, é de Donald Trump, que fez um acordo com o Talibã. É verdade. Acontece que Biden está na presidência já há longos meses e poderia ter desfeito o acordo no primeiro minuto ao assentar-se na cadeira presidencial, coisa que não fez. Pois é, mas acontece que a política está neste nível. A responsabilidade é sempre do outro. É assim que se faz política. Quem melhor nos exemplifica o modelo político da atualidade é Nancy Pelosi, ela mesma, a presidente da Câmara Baixa dos Estados Unidos. Ontem, logo após a notícia da tragédia no Afeganistão, ela fez uma aparição pública em São Francisco.
toda alegre, feliz, fagueira, como se dizia no passado, lépida e fagueira, sem dizer uma única palavra sobre os fuzileiros navais abatidos no ataque das 2 bombas em Cabul. Por que isso? Bem, ela exemplifica o modelo político da atualidade porque não é, digamos assim, aconselhável dar ao eleitor uma aparência de negatividade, coisas ruins acontecendo. Não. Os nossos eleitores querem coisas leves, bacanas, agradáveis, e é nesta clave que eu toco, segundo Nancy Pelosi. É isso mesmo. Não passar a impressão para os seus eleitores de que o Partido Democrata tem sim a culpa no cartório, tem os seus problemas, tem os seus pecados e as coisas estão indo de mal a pior. Não. Deixe os seus eleitores na ignorância, porque só o que eles querem é um mundo bacana e feliz. Pergunto novamente, por que isso caracteriza o modelo atual do homem político? Porque tudo está fundamentado basicamente na mentira. E é por isso que nós dizemos aqui que o mundo hoje vive uma inversão diabólica. É preciso lembrar que a Bíblia mostra que o primeiro ataque de Satanás contra a humanidade, contra Deus, claro, não se deu com bombas, com canhões, com tiros ou facadas. Não, o primeiro ataque foi uma simples mentira. Tudo de ruim que nos aconteceu iniciou num ataque através da mentira. E os americanos, parece, acostumaram-se com ela. Como, por exemplo, no caso de Barack Hussein Obama. Haviam fortes indícios, fortíssimas suspeitas de que Obama não era americano. Não tinha nascido nos Estados Unidos. Mas isso foi jogado para baixo do tapete porque, se fosse verdade, seria melhor conviver com a mentira do que aceitar uma fraude. Pois é. A questão do Vietnã, por exemplo, os americanos acostumaram-se com a versão de que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Para isso, os jornais e as grandes produtoras cinematográficas de Hollywood contribuíram bastante. Foram eles autorizados a dizer o que aconteceu na história. Bem, não é preciso lembrar que a grande mídia e as grandes produtoras cinematográficas de Hollywood eram basicamente todas esquerdistas, ou comunistas, por que não dizer? E aí deram a versão oficial através de filmes, reportagens, matérias imensas falando sobre o caso, e todo mundo acabou acreditando nesta lorota. Os Estados Unidos, tal como aconteceu no Afeganistão, estavam vencendo ou tinham vencido, mas aí foram obrigados a desmobilizar as suas tropas no Vietnã. E no final das contas, os Vietcongs passaram por vitoriosos, vendo os americanos fugirem acovardados. É o mesmo. Amanhã ou depois, essa história será repetida em relação ao Afeganistão. Os Estados Unidos entraram lá, ficaram 20 anos e perderam a guerra. Perderam por conta de acordos. Saíram depois de 20 anos, mas a guerra estava vencida. Só que aceita-se a mentira acima de tudo. Outra mentira. Pode ser que Biden tenha vencido honestamente, pode ser, mas não se aceitou nenhuma denúncia de fraude, porque se houve fraude, seria melhor acreditar na mentira do que suportar uma realidade tão terrível. É por isso que a América está ruindo, por causa da mentira. O pai da mentira hoje é como o surfista prateado, é ele que está por cima da onda. Aqui no Brasil, também nos acostumamos há muito tempo com a mentira. E olha o que está acontecendo, já não temos paz. Estamos basicamente num país onde impera o reino da loucura, da perseguição, do autoritarismo. Pois é, meus amigos, o pai da mentira sabe como destruir a humanidade. E está dando muito certo. Quando os Estados Unidos começam a ruir por dentro,
porque aceitaram a mentira antes da verdade, isso é sinal de que todo o jogo, todo o castelo de cartas desmoronará. E aí, quem tomará conta do mundo? Aqueles mais afeitos a isso. Isso que o diabo usou desde o princípio. A mentira. Bem-vindos ao mundo da inversão diabólica, se é que alguém ainda não se deu conta que estamos nele. Bem, para terminar, já que Donald Trump foi acusado de ser o culpado pela tragédia do Talibã, é preciso acusá-lo também de ser o culpado hoje pela boa relação entre Israel e 300 milhões de árabes. Neste mapa que vocês estão vendo, os países em verde são países que passaram a fazer negócios com Israel depois dos acordos de Abraão, costurados por Trump. Pois é, vocês estão vendo aqui, por exemplo, Mauritânia, Argélia, Marrocos, Líbia, Tunísia, Egito, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Iêmen. Todos esses países passaram a fazer negócios com Israel. São países hoje não hostis, quase amigos, uns até amigos. E tudo isso foi possível porque Donald Trump e sua equipe planejaram este chamado Acordo de Abraão. Será que ele será julgado por isso também? São 300 milhões de árabes hoje relacionando-se economicamente com Israel. E tem motivos, porque Israel tem muita coisa a oferecer. Por enquanto é isso. Até depois.